Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, o capítulo 8. Antes quero convidar você a orar comigo, vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós. Pedimos que pelo Teu Espírito Santo sejamos guiados a toda a Tua verdade e a Tua vontade. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu leio Romanos capítulo 8, os versos 28 a 30, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O conceito de salvação baseado em céu e inferno é um dos conceitos fundamentais da fé cristã, ou pelo menos da nossa tradição reformada, protestante, evangélica. Na verdade, todo o edifício do cristianismo ocidental está construído a partir dessa ideia de que no pós-morte alguns irão para o céu e outros tantos irão para o inferno. De acordo com o senso comum, inclusive, é muito maior o número daqueles que irão para o inferno do que o número daqueles que irão para o céu. As discussões a respeito deste processo, ou deste processo de ir para o céu ou ir para o inferno, ou desta experiência de salvação, ela acontece desde sempre. E especialmente na tradição cristã, há algumas teorias a respeito de quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Esse debate, inclusive, um debate dos prediletos entre os cristãos, especialmente daqueles que acreditam que estão indo para o céu. Quem acredita que está indo para o inferno, na verdade, não acredita que está indo para o inferno e, portanto, não se preocupa com o inferno. Nós é que acreditamos que estamos indo para o céu e que lamentamos o fato de que, eventualmente, algumas pessoas possam ir para o inferno, é que nos debatemos com isso, porque, inclusive, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de não deixar que muitas pessoas cheguem a este maldito inferno. Mas as discussões são muito interessantes e as teorias a respeito de quem vai para o céu e quem vai para o inferno também. Por exemplo, penso que há pelo menos 4 teorias a respeito dessa questão. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Chegamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, neste capítulo 8, os versos 28 a 30, que dizem que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, Deus também chamou, Deus também justificou, Deus também glorificou. Esse conceito da predestinação, que é primo irmão do conceito de eleição, vai oferecer a base para as 4 teorias a respeito de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Primeira teoria é que toda a humanidade já nasce condenada a ir para o inferno, porque toda a humanidade é descendente de Adão, e que Adão levou toda a humanidade para a condenação. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, elegeu para a salvação alguns. De todos os que estão já condenados ao inferno, Deus resolveu resgatar alguns, os eleitos, os chamados predestinados, mais precisamente em linguagem teológica, os que foram eleitos para a salvação. Então nós pregamos a todos,
mas apenas aqueles que foram eleitos para a salvação serão salvos. A segunda teoria é que serão salvos todos aqueles que ouvirem o convite de Deus para a conversão e todos aqueles que entregarem a sua vida a Jesus e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda a humanidade está condenada ao inferno e nós vamos pregar o Evangelho e todo aquele que crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que quem não crer será condenado, não, já está. Aqueles que ouvirem o anúncio da salvação e crerem em Jesus como Senhor de suas vidas, estes serão salvos e irão para o céu. Na primeira teoria, a prerrogativa da salvação é divina. Ele escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. Na segunda teoria, a prerrogativa da salvação é humana. O ser humano, ouvindo o Evangelho, escolhe se quer ser salvo ou se não quer, ou se vai crer que existe mesmo esse negócio de céu e de inferno, de aceitar a Jesus como Salvador ou não, e se vai crer que Jesus é Deus encarnado ou não, enfim, é o ser humano quem decide. Na primeira doutrina da eleição / predestinação, Deus escolhe. Na segunda, o ser humano escolhe. Mas tem uma turma que dá uma acomodada na questão, que defende a teoria da eleição pela presciência. Isto é, Deus, já sabendo quem vai escolher ser salvo, elege esses tais aí para que sejam salvos. É uma forma de dizer, olha, é o ser humano que escolhe, e porque Deus de antemão já sabe que esse ser humano vai querer ser salvo, então Deus elege para que ele seja salvo. É mais ou menos essa interpretação que alguns oferecem para o versículo 29 de Romanos 8. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Quer dizer, Deus predestinou você para a salvação, ou elegeu você para a salvação, porque Ele já sabia que você ia querer ser salvo. Essa eu acho que é a mais fraquinha, sim, porque... E a quarta teoria é a teoria que diz que Deus elegeu toda a humanidade para a salvação em Cristo Jesus. É a teoria que vai compreender que assim como o pecado de Adão condenou toda a raça, o ato de obediência de Jesus e a morte de Jesus na cruz do Calvário justificou e redimiu toda a raça, e que então toda a humanidade será salva por causa de Cristo Jesus. Essas teorias não passam disso. Teorias. São teorias. São teologias da salvação. E o que é uma teologia? A teologia é um universo de sentido baseado em determinados textos bíblicos. Você seleciona os textos bíblicos, com todo respeito, você pega os textos bíblicos, bate no liquidificador e dá uma teologia. Dá um todo de sentido. Mas se você colocar um outro texto bíblico no mesmo liquidificador, já dá uma mudança na teologia. E dependendo dos textos bíblicos que você coloca no liquidificador para bater os textos no liquidificador, dá uma teologia completamente diferente da outra. Então, por exemplo, se você pega alguns textos bíblicos que dizem assim, pregue o evangelho a toda criatura e a todo aquele que crê será salvo. Ou se você pegar, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou se você pegar o seguinte, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei o fardo de vocês, e vocês encontrarão descanso. Ou se você pegar, por exemplo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você pega esses textos e coloca no liquidificador, você encontra uma teoria de salvação.
O Evangelho é pregado para todos e aqueles que ouvem e aceitam o Evangelho, então são salvos. Mas se você pegar outros textos da Bíblia Sagrada, você vai colocar no liquidificador e vai chegar a uma outra conclusão. Por exemplo, é verdade que Jesus diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está vendo? Todo aquele que vier. Então, quem vier vai ser salvo. Mas também é verdade o que disse Jesus em João capítulo 6, que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, aquele que crer na verdade, que você pensava que escolhia crer ou não crer, que você achava assim que decidia se quer seguir a Jesus ou se não quiser, ou se quer ou se não quer, não é bem assim que é esse um que escolhe. Porque ele só pode crer se Deus lhe conceder a fé. Essa é a maneira como interpretaríamos Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é dom de Deus? A fé. E então nós explicaríamos da seguinte maneira: por que é que algumas pessoas creem e por que é que outras pessoas não creem? Porque a alguns Deus concedeu a fé e a outros Deus não concedeu a fé. Ou, por exemplo, nós pegaríamos João capítulo 16, palavras de Jesus: o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. Não é o ser humano quem escolhe, quem em raciocinando vai chegar à conclusão A ou B, ou vai decidir crer ou não crer. É obra do Espírito Santo levar à fé. É o Espírito Santo de Deus quem guia toda a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 12, que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão conduzido, mais precisamente, arrastado pelo Espírito Santo de Deus. Tocado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus agindo de uma maneira que é irresistível. Então, o que é uma teologia? Uma teologia é um universo de sentido baseado em determinados ou selecionados textos bíblicos. E se você pegar todos esses textos que eu citei e colocar no mesmo liquidificador, vai dar essa confusão a que nós chegamos agora. Afinal, é o homem que escolhe ou é Deus quem escolhe? Particularmente, eu acho que se nós vamos fazer uma teologia baseada em versículos, nós não conseguiremos escapar desta afirmação de que Deus elegeu para a salvação alguns. Os textos bíblicos, eles são muito incômodos. Por exemplo, Jesus diz que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, porque muitos falsos cristos surgirão. E se o tempo do fim não for abreviado, inclusive os eleitos serão enganados. Ou como disse isso em Mateus capítulo 24, ou como disse o apóstolo Paulo, 1 de Timóteo capítulo 2. Ele diz que sofre por amor aos eleitos para a salvação. Ou, por exemplo, Atos capítulo 13, que diz que o evangelho foi pregado e creram todos os que haviam sido eleitos para a salvação. E como sabemos nós, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu poderia chegar no portão do céu e dizer: olha, eu não criei porque o Espírito Santo não conseguiu me convencer. E certamente, ou muito provavelmente, a resposta do anjo para mim seria: é que você não era eleito, que se você tivesse sido eleito, você teria sido convencido. Eu me lembro que na minha juventude, quando estava no seminário, eu fui à sala do meu professor e perguntei a ele:
o senhor realmente acredita nessa questão de salvação, eleição, predestinação? Ele falou, claro, está na palavra de Deus. E eu disse, então pode ser que eu não seja salvo? Se porventura eu não fui eleito? Ele disse, meu filho, seja o melhor crente que você puder ser e torça para ter sido predestinado. É o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando ser o melhor crente que eu posso. E só não faço figuinha porque é mandinga, né? Mas porque eu ia fazer uma figuinha para ser predestinado. Mas ele me disse uma coisa mais que eu achei muito interessante, que faz todo sentido dentro da teoria que ele acredita. Ele disse, você está preocupado com a sua salvação? E eu disse, preocupadíssimo, eu estou desesperado. E ele disse, então fique tranquilo porque você é um eleito. Porque se você não tivesse sido eleito, você não estaria preocupado com isso. Então, aí sim, agora posso dormir tranquilo. Mas, eu fico a pensar o seguinte, qual das teorias da salvação está correta? E o que mudaria na minha vida se a teoria A estivesse correta, a B estivesse correta, a C ou a D? Eu estou tentando aqui encontrar uma resposta sábia. Está difícil, mas por enquanto o melhor que eu cheguei é nada. Não mudaria nada na minha vida. Eu continuaria dizendo que só Jesus Cristo salva e que ninguém será salvo senão por meio de Jesus Cristo. Muito embora o C.S. Lewis, por exemplo, tivesse dito que a Bíblia afirma que somente Cristo salva, mas a Bíblia não afirma que somente aqueles que ouviram falar dele serão salvos por ele. Mas eu continuaria dizendo que só Jesus Cristo salva. Porque a história da humanidade é uma história em que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e miríades de milhares de pessoas nasceram e morreram sem ouvir sequer notícia de Jesus. Mas eu continuaria dizendo, qualquer pessoa que for salva, terá sido salva por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição ao terceiro dia. Eu continuaria pregando o evangelho a toda criatura. Eu continuaria convidando todas as pessoas a que entregassem a vida a Jesus. E quando elas entregassem a vida a Jesus, eu não me ocuparia de ficar perguntando se ela se entregou porque tinha sido eleita, se ela se entregou porque ela escolheu se entregar, se ela se entregou a Jesus porque Deus, sabendo que ela se entregaria, elegeu para que ela se entregasse. E também não me preocuparia se Deus quer salvar todo mundo, porque ali estaria uma boa evidência de que Deus está salvando bastante gente. A pessoa que se entregou. Eu continuaria pregando o evangelho da mesma maneira e eu continuaria vivendo para Deus da mesma maneira. Mas no meu coração existe esse anseio, esse desejo, que de acordo com Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 da primeira carta, é o desejo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso Redentor e Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando eu digo assim, eu anseio, eu espero e eu quero que o inferno esteja vazio, uma coisa eu sei, é que o meu coração foi tocado pelo coração de Deus e que pelo menos nesse desejo, o desejo do meu coração é igual ao desejo do coração de Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E eu também quero. E eu sei que você também quer. Também faz parte do meu universo de sentido essa compreensão de que a obra destrutiva de Adão não pode ser maior do que a obra redentora do Cristo. Eu não consigo imaginar um universo em que no inferno estejam lá 92% da humanidade e apenas 8%
no céu. E o diabo olhando para o céu dizendo, está vendo? Levei mais. Minha capacidade de persuasão é maior do que a do Espírito Santo. Eu ganhei. Ou o inferno dizendo para Deus o seguinte, o seu amor é pequeno, redimiu alguns. Na verdade, o Senhor é um Deus cruel. O Senhor não é um Deus de amor. Faz parte do meu universo de sentido tentar entender Hebreus capítulo 7, que fala do sacerdócio de Melquisedeque. Alguém aqui já ouviu um sermão sobre o sacerdócio de Melquisedeque? Levanta a mão. Olha, que coisa triste. Uma pessoa, duas, três. Prometo pregar para vocês um sermão sobre Melquisedeque. Alguém já ouviu falar em Melquisedeque, que aparece em Hebreus capítulo 7, em Gênesis? Já melhorou, mas alguém sabe quem é esse tal de Melquisedeque? Está vendo? Porque no seu liquidificador, Hebreus capítulo 7 não entrou. Melquisedeque passou longe do seu universo de sentido. Ou, por exemplo, eu gosto de ler Apocalipse, quando diz que todas as nações da terra estarão sob a luz da Nova Jerusalém. E que todas as pessoas serão governadas pela Nova Jerusalém. E que todos os reis da terra irão à Nova Jerusalém, levando honras e glórias ao Cordeiro. E isso é no novo céu e na nova terra. Eu gosto de tentar ler o Apocalipse, capítulo 18, que diz que quando a grande Babilônia é destruída, não há pessoas na cidade. Nem mesmo os mercadores malditos estavam na grande Babilônia. A grande Babilônia vai ruindo, vai desmoronando, vai afundando, vai sendo destruída, e as pessoas ficam de longe, olhando a destruição da grande Babilônia. As pessoas não estão na grande Babilônia que está sendo destruída. Eu gosto de colocar esse versículo no meu liquidificador. Por isso, se alguém perguntar para mim o que eu creio a respeito da salvação, eu digo que há muitas teorias possíveis, mas que algumas coisas são indiscutíveis e indubitáveis. Estas três aqui, por exemplo, que aparecem em Romanos 8, 28 a 30. Então, encerrada a introdução, vamos ao que interessa. Muito bem. Romanos 8, 28 a 30. O que é indubitável a respeito da salvação? O que é indiscutível? Primeiro, é indiscutível que a prerrogativa de salvar pertence a Deus. Porque é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem glorifica, é Deus quem escolhe salvar, é Deus quem estabelece o destino do salvo, tudo é Deus quem faz. Se há alguma coisa que nós humanos fizemos, nós fizemos em Adão. E o que nós fizemos foi andar para longe de Deus. Agora, a salvação é obra da graça de Deus, da generosidade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deus amou tanto o mundo, inclusive que criou o mundo. Não somente criou, mas redimiu. E redimiu com estes atos que a Bíblia Sagrada vai chamar de eleição / predestinação, chamamento, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Aí se você quiser complicar a coisa, você fala, pastor, e a santificação? Não tinha que estar aí também? Justificou, santificou, glorificou. Está vendo como teologia é colocar versículo e se você ficar no detalhe das palavras, você acaba se perdendo? O que esse texto está dizendo é o seguinte, olha, Deus salva. É Deus que salva, não é você que se salva, não é você que cumpre critérios para ser salvo, é Deus que salva você. Não tenha dúvida, eu ia fazer uma maldade, mas não vou fazer. Eu ia dizer, não tenha dúvida que se você estiver no céu, foi Deus que levou você para lá. Mas eu diria, a Bíblia Sagrada ensina isso mesmo, que é Deus quem salva. Salvar é uma prerrogativa divina. E Ele sabe
por que, como, quando e quem e quantos Ele vai salvar. A segunda coisa que acredito que está indiscutível nesse texto é que o propósito da salvação é a nossa identificação com Jesus Cristo, Filho de Deus. É a nossa transformação. Porque é interessante que nós gastamos aí uns bons minutos discutindo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas nesse texto extraordinário, céu e inferno não aparecem no debate, na discussão. O que está posto aqui é que, no entendimento do apóstolo Paulo, ser salvo é ser transformado à imagem do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Isso é ser salvo. O nosso destino não é um lugar, o nosso destino não é um ambiente, o nosso destino não é um outro espaço de vida. O nosso destino final é uma pessoa, é Jesus Cristo. É nós nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, de tal maneira que Jesus Cristo seja apenas o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos irmãos. Então, salvação tem a ver não o lugar para onde você vai depois que você morre. Salvação tem a ver com o tipo de ser humano que você é. E esse tipo de ser humano que você é um ser humano à semelhança do Cristo ressurreto. Porque toda a lógica de Romanos que nós estamos estudando diz isso. Que a humanidade está sob júdice e que o universo está em suspense, olhando para a terra e perguntando: onde está o ser à imagem e semelhança de Deus? Onde está o Filho de Deus? Onde está um ser humano que pode ser chamado de Filho de Deus? E ele não aparece, ele não aparece, ele não aparece, até que um dia, na plenitude dos tempos, nascido do ventre de mulher, aparece um ser humano chamado Jesus, que vem viver em Nazaré, e esse é morto, ao terceiro dia ressuscita, e quando ele ressuscita, todo o universo o glorifica, dizendo: aí está o Filho de Deus, finalmente um ser que pode ser chamado Filho de Deus, um que venceu a morte. Essa é a pegada. Um que venceu a morte, aí está o Filho de Deus, pela ressurreição foi identificado como Filho de Deus, é Romanos capítulo 1. E a nossa salvação o que é? É nós também sermos levados por Cristo a vencer a morte. E a nossa salvação será completa quando? Quando nós formos redimidos em o nosso corpo mortal, quando o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade, o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E de acordo com a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, quando nós participarmos em plenitude da natureza divina. Essa é a nossa salvação, é a nossa transformação à imagem de Jesus. E se isso é verdadeiro, isso ressignifica toda a nossa experiência religiosa. Porque a grande peregrinação da nossa experiência religiosa, ela é uma peregrinação que não está ocupada com o destino eterno. Não está ocupada com o destino eterno. E não está ocupada com as circunstâncias da vida. A nossa peregrinação espiritual é uma peregrinação de quem está ocupado e preocupado em conhecer a Jesus e experimentar o poder da ressurreição de Jesus e em se tornar uma pessoa cada vez mais semelhante a Jesus. Porque se é verdade que somos seres miseráveis e que gritamos com o apóstolo Paulo: miseráveis seres humanos que somos, quem nos livrará do nosso corpo mortal? Miseráveis seres humanos que somos, porque o bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos esse fazemos. Também é verdade que nós afirmamos que já recebemos os primeiros frutos da nossa salvação, que o Espírito de Deus já habita em nós, que o Espírito de Deus já nos envolve e produz em nós o seu fruto. E se é verdade que não podemos tudo, é verdade também que podemos muito. E se é verdade que ainda convivemos com a morte que nos puxa para baixo, também é verdade que o poder da ressurreição já nos envolveu e nos arrebata para cima, na direção de Jesus. Então, nós podemos sim, hoje, nós podemos ser pessoas e seres humanos diferentes, em quem o fruto do caráter e da natureza de Deus pode se tornar aparente, ainda que palidamente aparente, mas pode se tornar aparente.
transparente. Nós podemos amar em um amor genuíno, nós podemos nos compadecer em uma compaixão genuína, nós podemos nos solidarizar e é uma solidariedade genuína, nós podemos ansiar a justiça e o nosso senso de justiça é apurado pela iluminação de Deus no nosso entendimento. Nós podemos sim praticar o bem, nós podemos sim criar e construir o belo. Por quê? Porque Deus já age em nós, e nós podemos ser seres humanos que se levantam ou que são puxados por Deus para acima da mediocridade de uma raça miserável. Mas isso não é virtude nossa, é o poder do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Eu creio que Deus pode me dar a mão e me levantar da minha condição de miserabilidade a partir de agora. E um dia eu serei absolutamente livre, liberto e redimido da minha condição de homem miserável. Eu creio assim, esse é o Evangelho. Eu não estou preocupado se eu vou para o céu, se eu não vou. Claro que eu quero ir. Qual seria o ser humano que você perguntar, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? No máximo o cara vai dizer assim, rapaz, eu tenho dúvida se existe céu e inferno, ou se a vida acaba aqui agora, mas se tiver céu, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? É claro que eu quero ir para o céu. Então, você deixa Deus levar você para lá? Claro, ele fica à vontade. Então, beleza, então o céu é isso aí. Agora, eu estou preocupado com que tipo de ser humano eu sou uma vez que eu creio. Que tipo de ser humano eu tenho me tornado uma vez que eu entendo que o propósito de Deus ao me chamar não foi me levar para o céu, foi me transformar à imagem de Jesus. E a nossa peregrinação espiritual, portanto, a gente faz essa peregrinação se olhando no espelho. Isso faz completamente diferente a nossa experiência religiosa. Porque, a grosso modo, a nossa experiência religiosa é ocupada com as nossas circunstâncias. É ocupada com as situações ruins das nossas vidas. E a maioria esmagadora das pessoas busca a Deus porque quer uma vida mais confortável, porque quer uma vida livre de sofrimento, porque quer uma vida cujos limites e limitações da existência sejam estendidos pela intervenção de um Deus que favorece alguns em detrimento de outros. A maioria das pessoas busca a Deus porque não quer sofrer e porque quer ser feliz nos seus próprios termos e acredita que Deus é o responsável, Deus é o agente necessário para que essa felicidade seja concedida. Quando alguém diz assim, Deus tem misericórdia de mim, geralmente, Deus pergunta, misericórdia por quê? Porque eu estou desempregado, Senhor. Misericórdia por quê? Porque o meu casamento está acabando. Misericórdia por quê? Porque eu estou doente, esse diagnóstico acabou comigo. Tem misericórdia de mim. Por quê? Por algum conflito circunstancial. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando nós dizemos, Deus tem misericórdia de mim, nós sequer temos coragem de levantar os olhos para o céu. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, porque eu sou um homem miserável. Porque cada dia que eu me olho no espelho, eu vejo quão distante eu estou de ser semelhante ao teu Filho Jesus. Tem misericórdia de mim. Não me trata segundo o meu pecado, mas segundo a tua graça, a tua bondade e generosidade. Não deixa de soprar o teu Espírito na minha vida. Tem misericórdia de mim. Esse é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é a nossa transformação. Aí talvez você diga assim, pastor, lê de novo aí o versículo que você está um pouco equivocado. Olha aí, começa assim. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus, ele vai arrumando emprego aqui, ele vai curando um acolá, vai restaurando um casamento assim, vai trazendo um filho drogado para casa. É isso que Deus faz. Quando tem um assalto é porque Deus está deixando que uma coisa ruim aconteça para que uma coisa boa aconteça depois. Porque seu carro, se você fosse vender, ia pegar um precinho ruim, mas assaltado, o seguro já devolve o preço cheio. Isso é de Deus, pastor, isso é de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Francamente, hein? Já pensou nisso, né? Do jeito que você riu, eu achei que você já pensou. Bem que Deus podia fazer meu carro ser roubado. Para eu pegar a grana do seguro, porque ele está bem acabadinho. Essa ideia de um Deus manipulador de circunstâncias, né?
Bom, primeiro deixa eu dizer, você acha que eu não quero isso? Claro que eu quero, eu sou um ser humano, eu quero que os meus filhos, quando estão de madrugada andando pela cidade de São Paulo, que eles estejam numa bolha de proteção. Os filhos dos outros não sei, mas os meus eu quero. Eu quero sim, que se eu brigar muito com a minha mulher, ficar com raiva dela assim, se um dia meu casamento ficar ruim, eu quero ir dormir e falar, Deus, conserta meu casamento, Senhor. E aí à noite vem um anjo, sopra sobre mim um espírito de perdão, de compaixão, de humildade e de amor, que pela manhã, quando a Silvia acordar, eu vou olhar para ela com aquele olhar enternecido e dizer, meu amor, me perdoa, tenho feito você sofrer. Eu quero isso? Claro que eu quero. Acredito que isso pode acontecer? Acredito que pode. Mas isso é a periferia da nossa experiência espiritual. Pensa que eu quero não ter dificuldade financeira. Claro que eu quero. Não quero que ninguém da nossa comunidade fique desempregado. Não quero que ninguém da nossa comunidade receba um diagnóstico ruim de saúde. E se receber, eu quero sim que na nossa oração Deus reverta aquele diagnóstico e dê saúde para quem está doente. Eu quero, claro que eu quero. Mas isso é a periferia da nossa experiência espiritual. Porque o grande propósito de Deus para a nossa salvação é a nossa transformação. Então, quando eu digo assim, Deus, transforma meu casamento, Deus diz assim, mas para transformar seu casamento, eu tenho que transformar você. Não é transforma meu casamento de maneira mágica. Eu tenho que transformar você, porque o grande problema do seu casamento, Ed, é você. É o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, o seu egoísmo. Você não vê ninguém na sua frente. Você usa e abusa de todo mundo da sua família. Você se acha o centro do universo, o sol em volta do qual toda a sua casa deve girar. Você é o rei cuja vontade não pode ser contrariada. Você é um sujeito intragável. Você é um sujeito insuportável. E se eu não mudar você, não há nada que eu possa fazer pelo seu casamento. Deus, muda a minha vida profissional, faz vir um vento de prosperidade na minha vida. Falei, eu tenho que mudar você, porque você é indolente, você é preguiçoso, você é metido, você é bom de lábia, mas é ruim de trabalho. Preguiçosão. Aí Deus quer mudar você. Você passou a vida inteira acreditando aí que sucesso é resultado de oração, e eu não sei de onde você tirou isso. Aliás, você passou a vida inteira acreditando que você ia ser um sucesso. Eu não sei de onde você tirou isso. Vá viver com dignidade, seja um trabalhador honesto, decente. Coma o pão de cada dia com alegria na sua mesa, com a sua família. Para com esses sonhos megalomaníacos. Então tem que mudar você. Ah, Deus, muda meu filho que está fumando maconha. Falou, dona, eu tenho que mudar a senhora. Porque a sua língua não para um minuto dentro da sua boca. A senhora fala sem parar na cabeça desse menino. Ele já não aguenta mais a senhora. Qualquer dia ele vai dar um bico na senhora. Porque ele já está ficando irritadíssimo com a senhora. Tem que mudar a senhora, é o seu coração. O jeito da senhora orar pelo seu filho. O jeito da senhora falar com ele. Deus ainda chama a gente de senhora, né? E o jeito da senhora educar essa criança. Sua intransigência, seu legalismo, seu moralismo. Sua falsa piedade, a sua hipocrisia dentro da sua casa, seu relacionamento ruim com seu marido que o seu filho vê, sua vida dupla, tem que mudar você, a questão não é o menino. Você ficar se preocupando com as circunstâncias da sua vida e querendo que eu resolva e faça com que todas as coisas cooperem para o seu bem, a senhora está esquecendo uma coisa, dona, é que o seu bem é a transformação da senhora à imagem do meu filho. Esse é o bem. O bem não é uma coisa mais confortável, não é uma situação de menor sofrimento, não é um mundo do lado de fora da gente mais em ordem. O bem ao qual Deus nos destinou ou predestinou, o bem é a formação da imagem de Jesus Cristo, seu Filho, em nós. Acho muito interessante a experiência de Viktor Frankl quando ele está num campo de concentração nazista. Ele toma algumas decisões no campo de concentração. A primeira delas é sobreviver. Ele fala, eu quero sobreviver.
Porque muitas pessoas que eram levadas a um campo de concentração escolhiam morrer. E ele falou, não, eu quero sobreviver. Isso fazia com que ele trocasse pão, cigarro, por cadarço da bota, para ele não ser ferido no frio. A sobrevivência dele era mais importante do que qualquer prazer imediato. A segunda decisão que ele tomou foi, eu quero ser útil nesse campo de concentração, me doando e doando em serviço a essas pessoas, tudo aquilo que eu sei e que eu aprendi na vida, toda a minha capacitação, todo o meu conhecimento, todo o meu treinamento. Ele era um psicanalista ou um terapeuta, ele é o precursor da logoterapia, a terapia do sentido. Ele diz, eu quero cuidar dessas pessoas e emprestar a elas os serviços médicos que eu posso oferecer a elas aqui no campo de concentração. E terceiro, eu quero crescer, ser transformado e aprender aqui no campo de concentração virtudes e valores e ser lapidado para me tornar um homem mais completo dentro dessa experiência de um campo de concentração. Interessante essa grandeza desse homem que não se ajoelha para dizer, Deus, por que o Senhor me trouxe para o campo de concentração? Deus, quando é que vai acabar esse campo de concentração? Deus, me faz fugir daqui. Deus, me tira daqui. Deus, ele não está querendo escapar do sofrimento. Ele está querendo ser digno na situação de vida em que ele se encontra. É diferente. Por isso, eu gosto dessa tradução da Nova Versão Internacional que leio, a nota de rodapé diz assim, sabemos que Deus em todas as coisas coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. A tradução que nós conhecemos, que é Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, faz com que Deus seja um manipulador de circunstâncias. Ele está agindo em todas as coisas. Mas essa tradução, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, o Espírito de Deus está interagindo com aqueles que entregaram a sua vida a Deus. Deus não está mexendo nas circunstâncias, está tocando a vida das pessoas. Porque essa é a terceira questão indubitável desse texto. O processo da experiência de salvação está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Quem que pode agir em nós para formar o caráter de Cristo em nós? Esse capítulo 8 de Romanos é o capítulo do Espírito Santo. Esse capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo, porque ele nos adota, nos inclui, nos justifica, habita em nós, nos dá novas inclinações, nos dá capacitação, nos conduz à ressurreição. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis e está conosco em qualquer que seja a nossa aflição, e está conosco nesse que o apóstolo Paulo fala, sofrimentos do tempo presente. O Espírito Santo está conosco. E é o Espírito Santo quem gera em nós os primeiros frutos da nossa experiência de salvação. Portanto, a prerrogativa da salvação está nas mãos de Deus. O propósito da salvação está revelado em Cristo Jesus e é a nossa transformação à imagem de Jesus. E qualquer que seja a dimensão de salvação que vamos experimentar hoje, esse processo de experiência da salvação está nas mãos do Espírito Santo. A dinâmica da salvação é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Não importa qual seja a sua teoria soteriológica, a sua teoria de salvação, essas coisas são inegáveis. Deus salva, Deus nos transforma à imagem de seu Filho. Esse é o grande propósito dele para as nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus quem age em nós para essa transformação. Folheie as páginas da sua Bíblia para terminarmos lendo Coríntios capítulo 3, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3.
versos 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que é a salvação? É essa experiência de estarmos diante de Jesus. E nós que estávamos destituídos da glória de Deus, agora estamos diante da glória de Deus e contemplamos a glória de Deus na face de Jesus. E essa glória de Deus que nos ilumina e que incide sobre nós, vai nos transformando, e dali a pouco, a glória de Deus que está na face de Jesus começa a ser vista também em nossa face. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, e isto é a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Isso é o Evangelho que devemos pregar e é o Evangelho que devemos viver. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos transforme à imagem de seu Filho pelo Espírito Santo. Amém.